Não é nem ser esquisito, esquisito eu sou, irmão. Não. Mas você me entendeu. O cara, pô, Rapoeira, não sei o que, viva a liberdade, caralho, não sei o que. Esquisito. Mas ele representa talvez a antítese do que está sendo feito. Então eu concordo que tem incerteza. Mas também suponho que tem uma esperança que inclusive está refletida nos votos, que é, cara, é por isso que ele se autodenomina narcocapitalismo. Que é o seguinte, eu quero vamos quebrar lá. todas as regras. Ana vem da negação, arquia de poder, né? Então é o seguinte, olha só, eu quero quebrar todas as relações de poder do capitalismo. Lorota. Mentira. Lorota. O Bolsonaro se vendia como algo parecido ao antissistema. O Trump se vendia nos Estados Unidos como antissistema. Verdade. Meu irmão. Bom, vamos lá. Por que que o Trump está sendo perseguido, está respondendo não sei quantos processos, né? Estão fazendo de tudo. A mídia... O cara foi cancelado, o Twitter do cara foi cancelado, cara. Você tem noção do que é isso? No país que tem a primeira emenda defendendo a liberdade de expressão irrestrita, simplesmente uma mega empresa capitalista. O Twitter é como se fosse hoje a praça pública. É como se você chegasse na Grécia Antiga e proibisse o Sócrates de subir lá no púlpito lá e fazer os discursos dele, porque o Twitter hoje, as redes sociais são a praça pública. O cara foi censurado no país, o cara como presidente dos Estados Unidos, simplesmente teve a conta dele do Twitter cancelada. Você quer maior exemplo do que isso, irmão? Você quer maior exemplo do que isso, do que ser perseguido pelo sistema? Bolsonaro, cara, tem minhas críticas a ele. Enfim, eu acho que ele deu muito mole em muitas situações. Não teve a coragem necessária para fazer o que deveria ser feito. Realmente, essa história dos filhos dele, negócio de rachadinha, teve muito rabo preso. Deixou de fazer o que precisava ser feito porque tinha rabo preso. Basicamente, essa é a minha opinião contra o Bolsonaro. Mas, mesmo assim, foi um cara que, de certa forma, enfrentou o sistema. Sim. Por quê? Por que você acha que a Globo vive batendo nele o tempo todo? Aí é negócio agora é negócio de joia, que não tem nem legislação específica que condene isso, o cara receber presente. Sendo moral ou não sendo moral, não é crime, entendeu? O Pavinato tem uma excelente explanação sobre isso. Tá entendendo? Então, mas de qualquer forma, o Bolsonaro, ele é uma ameaça sim ao sistema, porque o pouco que ele fez já mostrou, ó, não estamos de bobeira, entendeu? Então o sistema ali, cara, pra você ter noção, o Lula, tiraram o Lula da cadeia, acabaram com a Lava Jato, tiraram, meu irmão, Sérgio Cabral, o cara que disse que tinha visto roubar, as relações do Palocci, muito claras, devolveram dinheiro, pelo amor de Deus. Se não existia corrupção, então por que o cara, como que você devolve dinheiro de algo que você não roubou, meu Deus do céu? Sabe, tem coisas ilógicas que não tem sentido. Então, porra, os caras tiraram o Lula da cadeia. O cara é condenado em 3 instâncias. O próprio STF já tinha negado várias vezes recursos para ele, numa cartada aí jurídica absurda. Tiraram o cara, colocaram o Alckmin, o representante máximo do sistema, como vice dele. Ou seja, o sistemão todo se reuniu para tirar o Bolsonaro. Como que esse cara não enfrentou o sistema? Eu acho, volto a repetir, fez menos do que deveria, não foi corajoso, entendeu? Colocou a família dele em primeiro lugar e não fez o que precisava fazer, abandonou o público dele. Eu acho que ele cometeu muitos vacilos, tá entendendo? Agora dizer que esses caras não lutaram contra o sistema, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem eram os ministros e secretários do Bolsonaro? Era o Guedes, o cara do mercado financeiro. Era o Salim Matar, dono da Localiza. Era o Salles, representante dos caras mais ricos daqui de São Paulo. Aí, eu tá citando agora os empresários, né? O Luciano Hang, Salim Matar, babá. Cara, quer dizer então que o Brasil, por ter uma, vamos dizer assim, uma burguesia, uma elite e tal, você acha que não existe nenhum empresário nacionalista, nenhum empresário que pensa no país, nenhum empresário que tem uma visão humanista das coisas?
Porra, não é porque o cara é rico, milionário, como aquele cara dono da Multiplan, que deve ser bilionário, dono dos maiores shoppings do Brasil, que o cara não tem amor pelo país, pô. Pelo contrário, acho que o maior exemplo, maior amor pelo país tem que ter esse tipo de pessoa que cresceu, conseguiu enriquecer dignamente num país, cara, tão complicado como o Brasil, apesar do Estado. Pô, esses caras, pra mim, são verdadeiros nacionalistas. Os caras podiam estar muito bem cagando pra essa porra, tipo, ser um Jorge Paulo Lemann da vida, tá entendendo? Que tá pouco se fudendo, tá jogando o jogo do sistema, entendeu? Cultura woke, abraça tudo aí em favor do dinheiro. Esses caras não. Se arriscaram. Chegaram a ser presos. Rede social cancelada. São nacionalistas de verdade. Nós temos, sim, grandes empresários no Brasil. Pessoas assim que eu falo, porra, meu irmão, tá de parabéns. Quantas pessoas você emprega? Agora vê a cultura dessas megas multinacionais globalistas. O que elas fazem com os trabalhadores? Vê o que a Ambev hoje faz com os vendedores. Os caras ganham salário de merda, tem que bater metas abusivas. Tá entendendo? Agora olha que interessante isso. Os empresários nacionalistas têm visões humanistas, normalmente dos funcionários. Tem às vezes promoções. Agora os mega capitalistas que estão envolvidos nesse sistema são o que, meu irmão? O representante máximo, tá entendendo? Da destruição do povo. Eles são os representantes da destruição, da falta de liberdade, de tudo. Eles estão por trás de tudo isso. Eu acho que o Xandão que manda. O Xandão tem o pessoal lá que comanda ele, né, cara? Mas o Milei também. O Milei é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Então, o rótulo anarcocapitalismo, ele quer fazer as pessoas pensarem nisso que você tá pensando, que o cara é antissistema. O cara tá enfrentando, tá querendo mudar isso tudo. Mas quando você vai ver, não é. O cara é um caminho para essa turma dos Guedes e não sei o quê, não necessariamente que represente toda a elite econômica do país, mas para um dos grupos que já tem muito dinheiro, o cara não vai representar o trabalhador de chão de fábrica. Ele vai representar uma elite que vai se apropriar desse modelo que ele está querendo implementar, que é um modelo também de privilégio. Esse cara não sabe nem a diferença da escola austríaca para a escola de Chicago. O Paulo Guedes é um monetarista. Ele jamais defenderia, por exemplo, a abolição do Banco Central. Jamais. Entendeu? Você pode até colocar Paulo Guedes, aquela turma lá, como elite financeira, que está por trás desses grandes monopólios, enfim. Ok. Agora, um cara que defende a escola austríaca, porra, você pode chamar o cara de utópico, você pode chamar o cara de idealista, você pode chamar o cara do que for. Não diga que o cara não seja revolucionário, não, irmão. Porque não existe nada mais revolucionário do que um libertário, em essência. Não você comunista, cara. Você não é. Você não é revolução de nada. Você é, no final das contas, um alienador das massas. Você é manipulador. Tem um discursinho aí de defesa do social, das leis de proteção. Mas no final das contas a gente sabe muito bem a quem vocês representam de verdade. Mas vamos lá. Por uma casta. Eu vou fazer uma comparação aqui que vai angariar muito amor a partir dos meus haters. Porque você tem que cuidar muito. Roncalho, eu não sou hater seu não. Eu reconheço o seu conhecimento de economia muito bom. Muito bom. Eu não sou um liberal radical também, não. Não sou mesmo. Tem muitas coisas aí dentro essa ideologia de keynesianismo e heterodoxia que eu acho que tem... Assim, tem fundamento, tem debate, tem jogo. Se eu vier aqui e não fizer essa fala, eles vão ficar chateados e decepcionados comigo. Mas eu prevejo ocorrer na Argentina a mesma coisa que ocorreu com o Bitcoin. Eles vão fazer um governo para os ricos e os pobres vão chegar depois, vão perder e vão ficar com a vela no vento. E
o resultado vai ser esse, porque não tem nada de novidade no que ele está propondo. A gente já sabe onde dá, é muito simples. Porque o que ele está propondo é tirar o Estado, e aí você vai ter melhorias em alguns pontos onde o Estado... Aqui que ele tá falando do Bitcoin, cara. A esquerda, né? Eles têm um desespero com o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin, cara, ele é um protocolo, né? Descentralizado, no qual ninguém sabe quem é o dono. Existe um limite de moedas, entendeu? Um limite de moedas bem definido. E não existe nenhuma autoridade monetária por trás disso. Ou seja, ninguém tem um controle do Bitcoin. Então o cara vem falar que o Bitcoin é uma ferramenta da elite, pelo amor de Deus. Aí é demais, né, Roncalha? Mas vamos lá. O Estado é inchado mesmo. Mas quando ele dolarizar a economia, ele vai tornar oficial o principal problema que hoje existe, que é a falta de dólares. E a política monetária argentina fica exterior à Argentina, que ela passa a depender daquilo que o Banco Central americano vai definir. Isso, num primeiro momento, vai reduzir a inflação. A inflação vai mergulhar. Só que sabe quem vai perder? Os trabalhadores. Porque quando o preço mergulhar e o salário ficar muito caro, o setor exportador quebra. E a Argentina depende muito do setor exportador. E aí o resultado qual vai ser? Desemprego em massa, convulsão social. E aí vai ter que voltar atrás. A Argentina já tentou isso nos anos 90. Fez lá. Bom, vamos ver, né, cara? Vamos ver. Ele diz, está fazendo a previsão dele do que vai acontecer com a Argentina. E ele cita o caso de Carlos Menem, aquela década de 90 lá, da Argentina. Mas pelo amor de Deus, né? A Argentina não teve nada de liberal ali. Fez meia dúzia de privatizações, fez uma reforma lá previdenciária, necessária na época, fez alguma redução do Estado. Mas ali, cara, é complicado. O problema da Argentina são as províncias ali. É uma questão, tem um problema em termos de federalismo ali complicado, das províncias. Enfim, é um caso muito complexo. Não dá pra você jogar tudo nas costas que o liberalismo destruiu. Pelo contrário, quem tá mais tempo no poder são os Kirchner. E eles que afundaram a Argentina. Entendeu? Só vem afundando dia após dia. O Currency Board tentou fazer a valorização do câmbio. Não dá certo, sabe por quê? Porque a Argentina não produz dólar o suficiente via exportações. A esse maluco, que eu falo maluco não porque ele seja doido, mas porque a plataforma dele depende dessa encenação, né, de alguma insanidade ousada de questionar o sistema. A figura dele transmite isso. Que a gente já viu isso. Esse é o jogo, né? Você tem que ser louco. Mas você vê, olha só, essa fala dele. Esse cara que quer lutar contra o sistema, meu Deus. Você não devia estar do lado dele, irmão. O cara tá querendo lutar contra o sistema. O que o comunista faz? Ou deveria fazer, né? Não é lutar contra o sistema? Vocês não se dizem revolucionários? Vocês não se dizem revolucionários? Por que você tá contra a revolução? Não é estranho? Ah, meu Deus do céu. Aí que a gente pega essa galera. Para que o louco faça o gênio que vem depois aparecer. Então você põe o louco antes, porque isso chama a atenção. A gente já viu isso em vários países, em comediantes são eleitos e tal, para presidente. O resultado inevitavelmente vai ser, inicialmente, uma redução drástica da inflação, seguida por uma convulsão social. Supondo que ele consiga eliminar o Banco Central. Supondo. Porque eu não acho que ele vai conseguir, eu não acho que é tão fácil da maneira como ele está vendendo. Entendeu? Então você dá a louca lá, fala um monte de coisa, promete para você ganhar, e depois que você ganha, você vai ter que negociar. Isso é exatamente... Nesse ponto eu concordo com ele. Ele não adianta chegar e falar: vou ser presidente da Argentina, vou cortar relação com o Brasil, que o Brasil é comunista com o Lula, vou cortar relação com a China,
porra, calma aí. A China é a maior compradora de commodity. A Argentina vai vender para onde? Para a União Europeia, que tem sérias barreiras aí contra o Mercosul. Tá 30 anos aí para fechar acordo e não conseguimos devido ao protecionismo deles. Vai vender para os Estados Unidos. Estados Unidos que, pô, tem um Farm Bill que protege a agroindústria deles também, cheio de subsídio. É concorrente direto de produtos que a Argentina é forte em vender. Não tem como você cortar a relação com a China, cara. Você não tem como cortar a relação. É estrategicamente um tiro no pé. Nesse ponto aí, eu concordo. Eu concordo que ele vai ter que refazer isso aí. Mas vamos lá. O que ocorreu com o Bitcoin? Você faz o hype, aí quem chega antes ganha. E aí você fala, olha, tá na hora de vocês virem aqui enriquecer comigo. Aí quando chegam os outros, você sai fora. Olha que absurdo. Cara, o Bitcoin é um protocolo que existe. Eu até botei aqui, Crypto Coin Market Cap. Aqui, ó. O Bitcoin foi criado ali em 2011. Mais ou menos, mas até antes um pouco. Aí, valia $3, $5. Aí ficou bastante tempo assim nessa. Ó, cresceu. Aí foi $100 a partir de 2013. Aí chegou aqui em 2016, já estava valendo $600. Aí vamos botar mais um ano aqui. Aí teve um pico. 2017 teve um boom aí, ó. 2017, 2018 foi para $17 mil. Que foi um pico bem alto para a época. Aí depois teve uma queda. Beleza, blá, blá, blá. Aí caiu. Mas o máximo que caiu foi para $3.400. Aí depois, logo depois, em 2020, foi para $10 mil. Aqui, ó, 2019 ainda. Já recuperou no mesmo ano, ó. Isso aqui eu tô no mesmo ano, praticamente. Ó, 2019, pá. Aí, beleza. Manteve essa média aí, 7, 8, $10 mil e tal, até 2020. Aí veio a pandemia, os governos jogaram dinheiro pra cacete na economia e começou a entrar muito de capital especulativo nas criptomoedas. Olha só como é que foi. Chegou a 63, $65 mil. Aí caiu, depois teve outro pico aqui, cara. $64 mil o Bitcoin. Aí caiu, beleza, pá, chegou a 40. Mas não cai mais, ó. Não cai mais. Não cai mais de 19, ó. Chegou aqui, ó, o mínimo aqui de 2022, $20 mil. Já recuperou. Já recuperou. Aqui, ó, hoje tá batendo, ó, $25.900. $25.900. Então, olha a merda que ele tá falando do Bitcoin, né, cara? Você vê como que a ideologia, às vezes o cara entende a economia, mas você vê como que a ideologia, ela, quando o cara fica muito radical, né? É aquela parada. Você tem que... Ele quer transformar na narrativa dele, mesmo que seja contra os fatos. Enquanto tá na alta e deixa as pessoas na baixa perdendo. Porra. Vai acontecer isso. Caralho, o roteiro da narcocapitalista. Olha que merda que ele tá falando. Acontecendo em todas as... Acabei de mostrar, cara, que o Bitcoin, ele tem as flutuações dele, mas ele tá sempre em ascensão se você pegar a média histórica dele. Só teve picos muito pro alto em épocas assim muito específicas de muito dinheiro na economia. Na época do Covid aí, que pô, injetaram bilhões, trilhões de dólares. Aí nego foi especular nas cripto. Mas ela mantém-se constante, cara. Tá em $20 mil. Não cai de $20 mil. Iniciativas que esse pessoal tenta fazer de política pública, o resultado é que o pobre acaba perdendo mais. Então é uma solução absolutamente fantasiosa, mas que a sociedade argentina está cansada da alternância entre partidos de diferentes ideologias e o resultado ser sempre o mesmo. O que eu acho que é importante salientar é que a situação que a Argentina hoje está é resultado de um governo com características liberais mais moderadas do que o Milei representa,
que fez a seguinte combinação para não deixar, né, algo muito técnico. Porra, isso me deixa muito puto. O Macri assume o poder Caralho. e deixa a taxa de juros lá em cima Meu para Deus do atrair céu. capitais e atrair dólares. Porra, isso que eu Investe falo, pesadamente cara. no Nego setor muito de doente. infraestrutura. Sabe por quê? Porque ele vem do setor de infraestrutura, todos os amigos dele são do setor de infraestrutura. Inclusive Utilidade o pai. pública, inclusive o pai. Então ele investe pesadamente nessas áreas. Quando começa a faltar, né, as importações, não tem dinheiro para pagar tudo isso, ele faz uma jogada que é o quê? Garantir que essa taxa de juros elevada atraia capitais, ele não precisa controlar o câmbio. Não controla o que entra e sai de dólar. Olha só a merda que esse cara tá falando. Eu gosto dele, mas tipo assim, gosto dele falando de economia em específico e tal. Mas quando ele começa a botar política dentro da parada, aí o negócio claramente não fica legal. Porra, meu irmão. O Macri ficou 4 anos, cara. Os Kirchner estão no poder desde os anos 2000. Vamos botar aí, a gente tá em 2023. Os Kirchners, Nestor, Cristina, esse furingo aí, Fernandes, que foi visitar Lula lá na cadeia, os comunistas aí que tá arrebentando com a Argentina, os caras ficaram 20 anos. Então o culpado é o Macri, que ficou 4 anos. Tá vendo como esse cara é muito forçado? Muito forçado. Pô, quando bota política no meio, o cara só fala merda. Aí lá pelo meio do governo ele começa a baixar o juro. Adivinha o que acontece quando um país periférico baixa o até juro? perdi a diminui paciência aqui. rentabilidade dos títulos. Aí sabe o que acontece? Baixa nele o espírito heterodoxo. Ele fala, vou controlar a capital. Então você tá dizendo que um cara, olha só, baixa o espírito heterodoxo de controle. Porra, como que o cara é liberal, caralho? Como que o cara é liberal se ele fez controle de preço? Isso não existe. Porra. O cara no máximo um PSDB da vida aí, o Macri. Plano Real tinha aspectos heterodoxos no início. O RV era o quê? Heterodoxia pura, pô. Esse pessoal da PUC-Rio, esses liberais de Chicago, eles não são liberais não, cara. Eles não são liberais não. Liberal é liberal da escola austríaca. O cara que defende, porra. O cara que defende padrão ouro. O cara que defende a extinção do Banco Central. Tá entendendo? Estados Unidos ficou, no século XIX, cresceu a média de 7% ao ano. Com deflação. Por quê? Porque a moeda era escassa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha 50% do PIB mundial. Desde que o Banco Central foi criado, os Estados Unidos hoje não tem nem 17%, nem 15% da economia mundial. E olha quanto o dólar se desvalorizou. Cara, é complicado, entendeu? É complicado. Eu gosto de ver os pontos da esquerda, mas quando eles colocam política no meio de tudo, eles perdem, vira fanatismo, vira seita, vira uma parada, tipo, sem lógica. Eles apertam até colocar a ideologia deles dentro e se encaixando no negócio. Pô, jogar nas costas do Macri, cara. Você acha que isso é uma desonestidade intelectual muito grande? Não. Primeiro que o cara não é liberal. O governo dele fez controle de preço. Você sabe muito bem disso. E, porra, para, né? O cara foi no máximo o Fernando Henrique Cardoso aí da Argentina aí. Foram 20 anos de Kirchner, galera. Da esquerda. Assume que vocês fracassaram, porra. Assume que vocês fracassaram. Assume que as políticas econômicas que vocês impuseram fudeu com a Argentina. Ah, beleza, Carlos Menem, década de 90, não sei o que. Beleza. Porra. Foi uma tentativa lá também que não deu muito certo. Mas seja honesto, pelo menos. Seja honesto. Agora, liberalismo de verdade é a escola austríaca, não é a escola de Chicago. Você tá entendendo? Você sabe muito bem disso. Outro dia eu vi uma live sua falando de Hayek,
Chegou a falar alguma coisa de Mises também. Então você não é burro. Você sabe muito bem. Você é heterodoxo, você é keynesiano, entendeu? Um bom economista, uma pessoa que entende, sabe o que está falando, isso é fato, mas você sabe muito bem que escola de Chicago não é escola austríaca.